Boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, esse é o meu primeiro vídeo no canal. Eu já vinha pensando em gravar vídeo dessa forma, mas só agora tive a coragem de destravar. Encarar o medo e a câmera ruim. Ainda não estou com câmera boa. Enfim, aproveite e deixe seu joinha, tá? Isso é muito importante para todas as pessoas que criam um canal. E enfim, para que venha ter relevância a outras pessoas e para que elas cheguem a muito mais pessoas. Essa noite eu vou gravar um vídeo contando a história do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu sugiro que vocês comprem esse livro. Ele é excelente, gente, muito bom. Ele conta a história de 4 personagens, né? Sniff Scrooge e Ren Hal, 2 homenzinhos e o Jatinho, que é o Sniff Scrooge. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo, não vou dar detalhes, mas teve muita coisa aqui que me chamou a atenção. E também tem o labirinto, o famoso labirinto, que são os caminhos que decidimos percorrer em busca de sucesso e sermos bem-sucedidos na vida. Essa é a grande verdade, né? E aí, o labirinto significa o caminho que devemos percorrer, certo? Um belo dia, na verdade, todos os dias eles tinham essa rotina de entrar no labirinto em busca de queijo, que significava a sobrevivência deles, certo? Até que um belo dia eles encontram queijo. Eles estabeleceram uma rotina de todos os dias. Eles vestiam as suas roupas de corrida, os seus sapatos de corrida e percorriam o labirinto em busca de queijo, certo? O engraçado é que o autor desse livro, ele faz uma analogia da humanidade com esses 4 personagens. A partir do momento que você vai lendo o livro, você vai se identificar. Não tem como você não se identificar com um desses personagens. Eu particularmente me adaptei, eu me identifiquei, quero dizer, com um desses personagens. A partir do momento que você vai ler, poxa, eu sou um desse aqui. Você vai se identificar, não tem jeito. E ele resumiu a humanidade nesses 4 personagens, certo? E aí eles estabeleceram essa rotina, até um dia que eles encontram um queijo. E aí, o que eles fazem? Eles já sabem onde é que tem queijo, todos os dias eles acordam e vão naquela direção, que é o posto C. Eles encontram queijo à vontade, certo? Todos os dias eles percorrem aquele labirinto e encontram aquele queijo e se alimentam daquele queijo e vivem aquele momento ali, certo? Até que um belo dia, alguém resolve remover o queijo. E o que acontece? O Sniff e o Scrooge percebem, na verdade já vinha acontecendo algumas mudançazinhas, só que eles não perceberam muito. O Sniff e o Scrooge, por eles serem os animais, por instinto, eles perceberam que eles tinham que agir. A partir do momento que eles viram que não tinha queijo, eles imediatamente colocaram sua roupa de corrida, os seus sapatos de corrida e partiram para cima. Eles foram em busca de novas oportunidades. E o Ren e o Hal, eles perceberam que não tinha mais queijo, eles se estagnaram, eles ficaram assustados. Não, quem mexeu no nosso queijo? Quem foi a pessoa que removeu o nosso queijo? Não, eles se recusaram a mudar de imediato. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que eu achei interessante essa parte, porque tem muitas pessoas que se recusam à mudança, né? São aquelas pessoas que geralmente estão reclamando da vida e estão reclamando do governo. Elas estão no centro e o mundo está ao seu redor. Elas reclamam de tudo e de todos, mas elas se recusam a fazer algo para mudar isso. Elas querem que o governo esteja em favor dela, os pais, a instituição, mas elas não olham e querem mudar, elas não mudam, elas não fazem nada para mudar. Elas reclamam, mas não mudam em nada. Assim são esses 2 homenzinhos. Só que o Hal, ele percebe que se ele continuar naquele mesmo local, ele vai morrer, entende? Ele olha e fala assim, poxa, peraí,
O rei ficou reclamando, né? Quem mexeu? Não, não aceito isso, eu não aceito. Alguém tem que devolver o nosso queijo, enfim. A zona de conforto, ela é terrível, que ela faz com que a gente fique estagnado ali naquele local. E o Raul, ele olha, se eu ficar aqui, eu vou morrer, preciso de queijo. E ele olhava para o labirinto, ele temia a seguir aquele caminho, que era muitos caminhos, era labirinto. E ele falava, então se eu ficar aqui, não vou ver nenhuma mudança. E ele partiu para cima mesmo com medo. E o caminho era muito difícil. Aqui e acolá ele encontrava um queijo que mal dava para sua sobrevivência. E às vezes ele tinha vontade de voltar, mas ele olhava que ele olhava para trás e via que nada ia mudar. Então se ele voltasse, ele certamente iria morrer. Então ele partiu, ele foi em busca de novas oportunidades, mesmo com dificuldades, mesmo com vontade de desistir, né? E aí, daqui um belo dia, ele, com muita dificuldade, ele encontra queijo, e os amigos dele que estavam muito além, né, que eram os 2 ratinhos, ele encontra o queijo com fartura. Mas a partir do momento que ele saiu de lá do posto C, em busca de novas oportunidades, ele deixou pistas nas paredes, como um sinal de que se o rei se arrependesse, ele encontraria aquelas pistas. E aí ele foi seguindo adiante até que ele encontrou. E aí ele olhou para trás e ele falou assim, poxa, preciso avisar o rei. Mas ele se deu conta de que se ele voltasse para lá e mudasse o rei, se ele voltasse para lá, ele não iria mudar a mentalidade do rei. Então o rei teria que acreditar que aquele queijo estava lá, mas ele teria que vir, ele teria que se desprender, ele teria que desapegar daquele lugar. Olha só que irônico, né? Às vezes, o que foi que eu aprendi aqui? A pandemia, gente, é uma coisa muito séria isso aqui. A pandemia, ela veio e mudou a realidade de muitas pessoas. Ela mudou o mundo. Ela mudou o mundo. Então, muita gente percebeu essa mudança e começou a recriar. Teve muita gente que começou a criar novas oportunidades. O que significa crise? A palavra chinesa que significa crise e oportunidade. Tem uma palavra, uma frase do Robert Kiyosaki, que ele escreveu em um de seus livros, que diz assim, que é em tempo de crise que se emergem os fortes, que se emergem os criativos, né? Então, o que você está fazendo nesse período de que você está reclamando, você está assistindo notícias negativas, ou você está recriando, buscando novas oportunidades? As pistas das paredes, para mim, na minha opinião, são aquelas pessoas que estão dando mentoria de graça na internet, como você tem que alavancar o seu negócio pela internet, como você tem que fazer nesse período de crise. O que você tem feito? O que você tem feito para mudar a realidade? Eu acredito que os talentos são as 24 horas que Deus deu para cada um de nós, entendeu? E o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Certo? Não há desculpa. As pessoas, elas precisam entender que o mundo não vai mais voltar a ser o mesmo. Então, essa pandemia, ela mexeu sim, ela mexeu com o queijo de muita gente. Então, se as pessoas não se adaptarem rápido às mudanças, elas certamente irão morrer literalmente. Elas vão ficar sem saber o que fazer enquanto outras pessoas estão arrebentando. Entende? Então, Deus, ele é justo, ele dá o sol para todos. Mas o que você tem feito nesse período de tempo? Eu sempre digo que o tempo, ele é o bem mais precioso que Deus nos deu. O que é que a gente está fazendo com este tempo? Eu e você temos o poder de criar. Tudo já foi criado por Deus. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu sempre digo que a parábola dos 10 talentos que Deus que deu para todos ali, que foi o tempo, entendeu? Então, se você não sair do posto C, literalmente você irá morrer, porque o mundo está mudado, certo? E o Raul, ele percebeu que ele tinha que ir com medo mesmo, e ele partiu para cima, mas ele percebeu que ele não poderia mudar a mentalidade de rei. Entendeu? Eu que sou vídeo não posso mudar a sua mentalidade, mas eu estou te dando uma dica de que há um talento que Deus te deu, que você tem feito com este talento que Deus te deu. Tem um tempo, 24 horas, por que outras pessoas estão prosperando e a gente não está prosperando?
Por que a gente está perdendo tempo? Com certeza nós estamos perdendo tempo, nós não estamos sabendo usar o talento que Deus nos deu, que é o tempo, e o dom que Ele deu para cada um. Não diga que você não tem talento nenhum, pergunte para Deus. A sabedoria, ela vem de Deus, ela vem de Deus. Busca a sabedoria do alto, que Ele vai te dar, certo? Sem Deus a gente não vai em lugar nenhum. Nós temos que ser potência nessa nova geração, principalmente você, jovem, tem que ser uma potência nessa geração. Não diga que você não pode, porque tem senhoras de 70 anos que estão empreendendo. Jovens de 16, 17 anos estão descobrindo novos talentos. E o que você tem feito? Acorde, tem pessoas que estão dando mentorias, manuscrito da parede, literalmente são essas pessoas. Seguem o Pablo Marçal, segue Davi Braga, esses jovens que estão arrebentando nesta geração. Seja instrumento, seja luz nesse período. Não adianta você ficar reclamando da pandemia, não vai mudar. As coisas, não acredite que as coisas vão mudar, estamos em época de transição, entendeu? Não fique como um rei. Certamente, se você ficar como um rei reclamando do governo, reclamando que mexeu no queijo, reclamando disso, você literalmente vai estagnar. O nosso cérebro, gente, ele foi programado para a gente se adaptar à zona de conforto. Eles estavam ali na zona de não perceber, na verdade já estava acontecendo uma mudança no posto C do queijo, só que eles estavam tão adaptados ali àquela zona de conforto que eles não perceberam que de repente foi removido o queijo. O Sniff e o Scooby, rapidamente com seus instintos de animais, foram imediatamente atrás de novas oportunidades, enquanto eles estagnados. Só que o Hal, ele representa que tem uma frase aqui nesse livro que diz assim, antes tarde do que nunca. Ele viu que não estava mudando, todo dia que passava, não, se eu continuar aqui, eu vou morrer, literalmente, eu iria morrer. E ele partiu para cima, mesmo com medo, ou seja, mesmo com medo, vá, faça. Porque a partir do momento que você estiver fazendo aquilo ali, muita coisa vai te destravar. Segue o Pablo Marçal, porque Deus tem usado esse homem. Ele não vai mudar a tua vida, não, mas ele vai com certeza ser usado por Deus para te dar muitas dicas para alavancar o teu negócio, a tua vida financeira, a tua vida conjugal, enfim, gente. Tem pessoas que estão escrevendo manuscritos. Eles não vão mudar por você. Você que tem que tomar posse da mudança, entende? A pandemia mexeu no queijo. E aí? Qual a tua atitude? O que você tem que fazer nesse novo tempo? O que você tem feito para mudar a realidade das outras pessoas? Então essa é a dica que eu deixo para vocês, ok? Não só para vocês, mas esse livro ele serve para mim também, certo? Então boa noite, fiquem na paz de Deus. E não se esqueçam de dar um like, ok? Boa noite.